Noite. Tô só esperando. Pronto, começou a gravar agora. Estamos então devidamente harmonizados para iniciar mais um NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis. Hoje, dia 19 de fevereiro, nós vamos continuar o nosso estudo. Hoje, dia 19 de fevereiro, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a expulsão dos vendilhões, dos vendedores, dos mercadores do templo. E para iniciarmos, vamos voltar a ler a passagem, né? Até porque já faz um tempinho que a gente viu, né? Tomou o primeiro contato. Então, vou compartilhar aqui com vocês. E como foi definido no nosso estudo, nosso primeiro estudo sobre esse tema, nós vamos começar pelo Evangelho de João, estudando cada passagem dos evangelistas, porque a gente percebeu que elas são bem diferentes, né? Então, a gente fez uma seleção de elementos conjuntamente nesse estudo. Eu peço até desculpas porque eu coloquei esse estudo no YouTube, mas aconteceu algum erro, né, lá no YouTube que ele terminou não indo. Mas hoje eu coloquei de novo e aí vou compartilhar com vocês a gravação da parte 1. Mas hoje, deixa eu me colocar aqui a passagem, então, no Evangelho de João, né, para que a gente faça a leitura. Tem a tradução da Bíblia de Jerusalém e de Haroldo. Vamos ler as duas, né, porque a gente lembra bem do texto. Na Bíblia de Jerusalém está a purificação do templo. Na Bíblia do Haroldo, apesar daqui estar a purificação do templo, está a expulsão dos vendilhões do templo. Infelizmente eu errei ao transcrever, depois eu vou fazer a correção aqui. Mas então na Bíblia de Jerusalém está assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombos, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito: o teu zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então, dizendo: que sinal nos mostras para agires assim? Respondeu-lhe Jesus: destruí este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir esse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e palavra dita por Jesus. Então, essa é a passagem que está na Bíblia de Jerusalém. Larissa, você pode ler a tradução do Haroldo? Vamos lá. Só para a gente lembrar do texto bem. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Recordaram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Então interrogaram-no os judeus e lhe disseram: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Em resposta, disse-lhes Jesus: destruirei este santuário
e o levantarei em 3 dias. Então os judeus lhe disseram: Este santuário foi edificado em 46 anos, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que falava disto, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. É isso. Então, essa é a nossa passagem. Vocês viram que as traduções são bem similares, algumas palavrinhas diferentes só. Açoite, chicote. Se vocês perceberem algo, quiserem compartilhar. Tem um tempo de verbo aí que ele muda bastante isso, né, que eu estive vendo, né? Enquanto a Bíblia de Jerusalém usa um presente, uma espécie de presente, a tradução do Haroldo é um futuro no verbo destruir. A Bíblia de Jerusalém diz destruir, e o Haroldo traduziu como destruirei. Isso muda bastante É verdade. a passagem, né? É verdade. Não tinha Verdade. observado, não. Haroldo, ele usa no 22, quando foi levantado dentre os mortos. E a Bíblia de Jerusalém, volta aí, Levantado. colocou ressuscitou. Também outra diferença que na verdade, toda vez que essa palavra, eu esqueci como é a palavra em grego, mas realmente o significado literal é levantar-se dos mortos, né? Até para se desvencilhar da noção mais dogmática de ressurreição, ele colocou levantado, né? Mais alguma coisa, gente? Essa questão de alguma dúvida que tenha ficado? Só situando a gente, nós, na parte 1, nós fizemos a leitura, fizemos algumas discussões, primeiras provocações sobre o tema, e fizemos a divisão dos elementos. E hoje, então, nós vamos começar a fazer esse estudo da pesquisa dos elementos para culminar, né, com o fechamento moral. Sem pressa, com paciência, com tranquilidade, por isso que vamos aproveitar esse momento, se tivermos algumas dúvidas, para poder a gente compartilhar. Então, agora, eu vou passar a palavra, eu vou primeiro compartilhar aqui o material que o Antônio me mandou, e vou passar a palavra para ele, que é os primeiros elementos são dele, né? Aqui. 13, o versículo 13. O versículo 13. É isso mesmo. Em relação à Páscoa e a subida a Jerusalém. Eu vou colocar, então, Antônio, para você falar sobre esse primeiro elemento. E aí, o Alexandre falou comigo hoje que ele vai se atrasar um pouquinho. Aí ele pediu que a gente seguisse, né? Quando ele chegasse, a gente retoma o elemento dele. Então, você pode seguir, viu, Antônio, com os elementos que você trouxe no material. Vou só compartilhar aqui. Que o Alexandre viria logo em seguida. Está compartilhada, Adalberto, viu? Olha aqui, agora que eu entendi, você estava rindo. Agora que eu entendi. Chimarrão é bom compartilhado. Coisa boa. Tá com chimas aí, uma erva mate? A gente tem uma amiga nossa, Marilu, também, que sempre tá com chimarrão nos estudos da terça-feira. Bom, então, meu amigo Antônio, fica à vontade, viu? O primeiro versículo é esse: estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Eu estou usando aí a tradução do Haroldo. Era bom quando cada um for falar dizer, porque isso pode mudar aí a questão, né? Então é a tradução do Haroldo, né? Esse é
É o primeiro, esse é o primeiro slide? Não. Isso. Perdão, Antônio, eu estava lendo seu material, aí terminei. Tá. Mas esse aqui é o primeiro agora. Tá. Nós já estudamos, a gente fez algo assim bem resumido, porque como alguns elementos nós já estudamos em estudos anteriores, a gente quer aproveitar e dar velocidade assim ao estudo para não ter que repetir tudo aquilo que nós já vimos, né? Já resgatamos. Nós já vimos Páscoa, né? Então, de uma forma assim bem resumida, mas é interessante nós termos assim essa visão. A Páscoa ela era uma festa, né, que se diz, né, quando a gente vai fazer a pesquisa de alguns autores, né, principalmente os autores, os teólogos, né, eles dizem que a Páscoa é uma festa instituída por Deus para Israel lá na época do Êxodo, né, que era para celebrar aquela noite onde os primogênitos hebreus foram poupados da morte em detrimento dos primogênitos egípcios. Nós estamos falando aí da última, entre aspas, né, praga que Deus teria mandado sobre o Egito, que fez Ramsés liberar o povo hebreu, né? Então nós estamos falando desse episódio. Daí ser tão marcante, não é? Tudo o que aconteceu e tudo o que eles passaram foi muito marcante, não é? E os estudiosos sempre falam, né, que isso daí foi instituído por Deus. E nós trouxemos uma passagem do Êxodo que mostra por que eles pensam assim. Então, a palavra Páscoa, ela vem aí em hebraico, é o Pessah, e em grego, Pascha, né, que é Páscoa, né, que alguns estudiosos dizem que poderia vir de um verbo que foi a junção de uma raiz egípcia e de uma raiz hebraica, que é o verbo passar, né? E esse verbo ele tem a conotação de saltar, passar por cima, né? Eles acham que é mais provável que tenha vindo desta palavra, porque o que foi dito era que, nós vamos ver aqui adiante, o próprio texto do Velho Testamento, é que tinha que ser sacrificado um cordeiro, o sangue do cordeiro passado ali nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte chegasse, ele passaria por cima das casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, né? Aquela casa não seria visitada pelo anjo da morte, né? Daí eles entenderem que esse verbo passar, que existe aí algumas vezes, pelo menos umas 20 e poucas vezes no Velho Testamento com esse sentido, eles acham que a derivação veio então daí. Então Páscoa tem realmente assim esse sentido, e seria... Podemos seguir. Olha, isso está lá em Êxodo, nós vamos ver, olha, disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Quando vocês veem aí entre parênteses e reticência, eu estou pulando alguns versículos, porque esses são muitos versículos, só estou pondo aquilo que interessou mais para essa passagem. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo, né? Ou seja, matará o cordeiro. E o crepúsculo que os hebreus, né, falavam era a segunda tarde, né? Ou seja, é a tarde antes de chegar na noite. Isso que eles chamavam, né, do segundo crepúsculo. Crepúsculo era isso aí para eles, né? Porque a gente já viu que o dia para eles começava às 18 horas, né? Então tem toda aquela questão de tempo que a gente já viu em discussões anteriores. Aí, seguindo a narrativa ainda do Êxodo, tomarão do seu sangue e poloão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem, aí segue, né? É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas. É uma Páscoa para Yahvé. Então, baseado nesse trecho do Pentateuco, nesse trecho da Torá, nesse trecho do Êxodo,
é que os pesquisadores dizem que a Páscoa teria sido instituída por Deus, né? E lá ele dá toda a orientação, como é que tem o seu cordeiro, se é novo, se é macho, se é fêmea, e tem toda a ritualística que é muito carregada lá na cultura dos hebreus, né? Então, é em cima desta fala que a questão da Páscoa foi colocada, seguindo. Tá? E aí, João, em todo o evangelho dele, ele sempre leva essa questão do sacrifício atrelado à salvação, como nós vimos ali na apresentação do fechamento moral da semana passada. João sempre coloca nisso, né? Então, sempre ele quer conduzir e mostra que esse cordeiro imolado na Páscoa é o próprio Jesus, né? Que foi imolado, que foi crucificado, que foi sacrificado pela humanidade, né? Então, ele sempre traz a referência, o Evangelho de João traz essa referência do Velho Testamento ao Novo Testamento, sempre isso, né? Inclusive, na semana passada, como eu falei que tinha ficado algumas pontas soltas, a gente vê como ele faz essa referência. Quando nós vemos lá na semana passada que o primeiro sinal que ele chama de Jesus foi transformar a água em vinho, não é? O primeiro sinal de Moisés, né, dentro daquilo que nós chamamos pragas, entendo, quando eu chamar praga, vocês entendem o que eu estou falando, né, entre aspas, né? É como está lá. Foi o quê? Primeiro sinal de Moisés? Transformar a água em sangue. Né? Aí vocês vão perguntar e vão dizer assim, não, Antônio Carlos, você está enganado. O primeiro foi a vara que se transformou em serpente. Mas quando você for ler o texto, Deus lá, Yahvé, disse que quem tinha que colocar a vara para o faraó era Arão. Yahvé mandou para falar com o faraó a Arão e Moisés. Quem colocou a vara foi Arão. Quando Moisés foi fazer o segundo, foi transformar a água em sangue. Então, vocês notem, o primeiro sinal de Moisés transformar a água em sangue, o primeiro sinal de Jesus transformar a água em vinho. Né? E tem muito interessante para a gente fazer essas ligações. E João traz isso de uma forma muito presente. Né? Tanto que lá adiante, no capítulo 12, no versículo 50, perdão, é no próximo aqui. Aqui é o êxodo ainda. Todos os israelitas fizeram como Yahvé havia ordenado, né, a Moisés e a Arão. Naquele dia, Yahvé tirou os israelitas do Egito, segundo os seus exércitos. É nesse ponto que João se baseia para dizer que a Páscoa ela está ligada à libertação e ela está ligada à salvação. Né? Então, todo o contexto do Evangelho de João está ligado a isso, né? Ao sacrifício e à salvação, ao sacrifício que vai levar à salvação. Né? E essas duas palavras elas são muito interessantes dentro da interpretação hebraica para que a gente possa fazer o fechamento lá na frente. Então, esse aí é o texto de Êxodo, né? E tanto João corrobora com isso, que lá na frente do Evangelho de João ele vai fazer uma colocação. Podemos passar. Não está aí o Evangelho de João. Passou uma? Passou mais uma? Não. Ou não foi? Não foi. Não. Para trás, é atrás. Acho que colocou um slide. Eu acho que não está aqui, Antônio. Foi. Falta uma passagem aí de João que ele corrobora e que ele mostra isso, né? Mas essa é a questão, então, é um sentido da Páscoa. Uma outra coisa nessa passagem é que ele diz que Jesus, né, estava próximo à Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então, a subida para Jerusalém, ela tem um significado muito interessante. Por quê? Primeiro, porque Jerusalém era uma cidade que se localizava era mais alta do que a outra. Justificava-se para quem vinha do Ocidente subir para Jerusalém. Mas existem cidades no Oriente que são mais altas que Jerusalém. Mas mesmo assim, os judeus, quando eles vinham de um ponto mais alto, os judeus que não moravam na Palestina, que vinham uma vez por ano celebrar a Páscoa, mesmo assim, na cultura judaica, eles falavam que estavam subindo para Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade santa.
a depender do contexto da fala dos judeus, se vindo do Oriente e do Ocidente, muda bastante o sentido de interpretação. Então, dentro da cultura hebraica, sempre se subia para Jerusalém, né? E dentro da nossa interpretação aqui, esse subir para Jerusalém sempre o subir é o sentido de elevação, né? É o sentido de subir, de se elevar, e de se elevar nesse sentido de estar pronto para o sacrifício, né? Então, esses são os pontos que nós trouxemos e observamos de uma forma mais rápida sobre este versículo. E Versículo os companheiros 3, né? Alguém deseja fazer um comentário, acrescentar, perguntar alguma coisa? Israel? É interessante se a gente comparar com os sinóticos ali, essa passagem, você vê que João, ele relata ela no início ali, né, do Evangelho, dentro dessa apresentação, porque a gente vai ver assim que esses textos do Evangelho de João, ele foi escrito já assim, quase que no final do primeiro século, onde João já tinha uma certa idade, e muitas vezes eu acho que nem foi João que escreveu, na verdade ele ditou, né, esses textos, né. Haroldo, ele fala na palestra dele, quando ele cita João, essas questões aí, dessas características do Evangelho de João, né, dele já ancião, então foi um evangelista, na verdade, que ele conviveu com a mãe de Jesus, né, um longo período. Então ele tem essas características, vamos dizer assim, da afetividade dentro do Evangelho, as características com que ele fala. E a gente vai ver nesses outros evangelistas, assim, por que ele traz no começo, vamos dizer assim, esse relato aí, Jesus expulsando os vendilhões no templo, e os outros discípulos colocam ele já à beira, vamos dizer assim, dele ser condenado e à morte, né? E os dois, os dois momentos relatam também a Páscoa em si, né? Então a gente vai ver assim, João, ele já vislumbra, já com toda essa vivência espiritual com a mãe de Jesus, vamos dizer assim, aquele convívio que ele teve desde jovem com Jesus, dentro desse aspecto já mais amplo da visão dele, né? Assim como ele começa o evangelho dele lá citando a criação, a Gênese, né? E depois ele entra nessa passagem ali, como se ali no Bodas de Canaã, que nem disse Antônio, ele, como se ali ele fizesse a apresentação de Jesus e dá toda a trajetória dele dentro das simbologias ali, até a crucificação dele. E logo o primeiro texto, vamos dizer assim, Haroldo também fala, que é a característica também do Evangelho de João, como se fosse ele fala ali, como se fosse o que é que ele fala? Uma estrutura arquitetônica, né? Como se ele estivesse relatando, vamos dizer assim, o Evangelho de João, ele diz que do primeiro capítulo ao 12, ele fala como Jesus, ele trata, na verdade, assim, com a mulher samaritana, ele fala da boda de Canaã, ele fala com os gentios, seria o átrio dos gentios. Então ele divide o Evangelho de João, vamos dizer assim, como se fosse o átrio dos gentios, o lugar santo e o lugar santo dos santos, né? Deixa eu me situar para não perder. Eu acho que também não adianta também me delongar aqui. Vamos dizer assim, que a gente vai fugir do propósito. Volta lá e se tiver depois eu faço o link. Mas isso que você falou é muito interessante, Israel. Isso que você falou, duas observações que você fez aí são muito interessantes, porque realmente João, ele só fala da cruz, do momento da cruz, 4 vezes no evangelho dele. Tem evangelista que fala 17 vezes. Então, João foca o evangelho dele na palavra, no verbo. Por isso ele começou com o verbo. Ele foca no verbo. Ele não foca no sacrifício da cruz. É muito interessante isso, entendeu? Realmente existe essa questão no evangelho de João. É muito interessante isso. Câmbio. Muito bom. Muito bom, gente. Inclusive, só resgatando algo que você falou, Antônio, foi muito bom a gente fazer esse estudo
começando por João, aproveitando que a gente veio das bodas em Caná, para a gente perceber, já desde as bodas em Caná, como o Antônio comentou, há uma referência direta, né, à história dos judeus, a passagem lá da transformação da água em sangue, água em vinho aqui, né? E aqui a gente vê uma referência já também à Páscoa, que é outro elemento da história dos judeus, e algumas passagens que a gente vai ver também dessa nosso trecho de hoje, que vão também fazer rimas assim com a história dos judeus, e cada vez mais a gente percebe que é um texto cheio de referências, né? Fica muito claro, né? Quer dizer, a gente estuda separado, mas o texto é um só, alinhado, né? Principalmente João, que é como vocês comentaram aí, ele tem uma visão muito clara do evangelho dele, da sequência, né, das figuras, dos símbolos. Então, é muito interessante isso. E até porque quando ele relata também, o templo de Jerusalém já tinha sido destruído, né? Eu quero dizer assim, que dentro desse relato dele, Muito é um importante. ancião já falando de toda essa trajetória e sua experiência, e colocando, vamos dizer assim, na escrita do evangelho dele, todo esse mapa, vamos dizer assim, da trajetória do evangelho de Jesus, né? Da passagem dele aqui. Então, vamos dizer, ele faz o link com o Velho Testamento, iniciando lá com as simbologias da Gênesis e da criação, apresenta ele na boda de Canaã, dando toda essa trajetória, e começa falando de onde? Expulsão dos vendilhões do templo, onde ele vai dar a estrutura do evangelho dele, como se fosse essa arquitetura de templo, falando dos átrios, dos gentios, indo para o santo ali, que quando, no capítulo 13, quando ele começa ali, que ele sai dessa parte, vamos dizer assim, do evangelho dele, onde ele fala como se fosse esse espaço do átrio, já é onde Jesus lava os pés dos discípulos. Já começa a entrar assim na parte do evangelho dele, da purificação em si. E no final do 17º capítulo, na verdade, ali... Nada. E do 18º capítulo ali, Jesus é preso, né? E dali em diante ele segue sozinho. Então, mostrando essa estruturação do templo em si. Então, ele começa falando lá do templo. Então, na verdade, ele tem todo um sentido filosófico de trazer toda essa trajetória e a forma de se enredo, de não estar emparelhado com os sinóticos, vamos dizer assim, na Páscoa lá, antes da inmolação do Cristo na crucificação. E é um dos evangelistas, vamos dizer, fora os sinóticos, onde ele relata a Páscoa em várias passagens, vários momentos do seu evangelho. E os outros evangelistas, eles trazem só a Páscoa no final, ele como se fosse num contexto da trajetória do evangelho de Jesus, no relato de um ano, né? 1 ano, 2 anos. E já João já traz mais relatos, vamos dizer assim, dentro do evangelho dele, de 4 anos, vamos dizer assim, o convívio maior e as experiências que ele teve, tanto com Jesus como com a mãe de Jesus. Sabe? Por isso que é muito rico o estudo em grupos. Outras informações super interessantes que Israel trouxe aí. Realmente, uma coisa, você falou uma coisa que é bom lembrar. Quando João escreveu esse evangelho, segundo Amélia Rodrigues, ele já estava no final da vida dele. O evangelho foi escrito após o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito primeiro. Né? Embora haja dúvida da atribuição de João, mas foi escrito primeiro do que o evangelho. E ele ainda tinha uma total lucidez. O templo de Jerusalém havia sido destruído. Então, os sacrifícios, as reuniões não aconteciam mais no templo porque não tinham templo. Então, isso eram feitos nas sinagogas ou nas casas. Né? E começou a surgir um movimento, segundo a história dos hebreus, a gente vai estudando Flávio Joséfo e outros mais, tá certo? Começou a haver uma descrença muito grande entre os judeus, uma discussão se Jesus era o Messias ou não, se era João Batista que era o Messias ou não. E João se arvorou desse momento para mostrar, olha, Jesus é o Messias, então toda a arquitetura está feita aí. Tanto é que nós trouxemos na semana passada, João é o único evangelista que diz qual é o objetivo do evangelho dele. Está lá no último versículo, ele escreveu qual era o objetivo do evangelho dele. A gente até trouxe na semana passada, né? Que era exatamente mostrar
o que Jesus era, o que Jesus representava. Como se, para dizer, olha, não há dúvidas, é isso aqui, parem de discutir bobagem, porque é isso aqui, né? Então, interessante essa observação. Câmbio. É verdade. Muito bom, pessoal. Então, esse versículo, desse versículo, há mais alguma dúvida, algum comentário? O próximo versículo ficou com Alexandre, os dois próximos. Como eu falei para vocês, ele falou que estava com um probleminha no trabalho dele, que iria se atrasar, né? Por enquanto ele ainda não chegou, e ele pediu que a gente seguisse, né? Ele mandou já o material aqui, tem inclusive um vídeo, e a gente segue então, Antônio. Eu sei que você, talvez você tenha que fazer alguma referência a esses versículos que ficaram com Alexandre, mas fique à vontade, então, para seguir. Depois, quando Alexandre voltar, chegar, a gente volta. Então, pode passar o próximo, então, que já está na sequência, né? É o versículo 16. E disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não saias da casa de comércio. E aí nós pegamos um elemento chave daí, que são as pombas, né? E pegamos uma pequena referência sobre pombas, né? Que lá em Israel, né? Elas migram para Israel na primavera, isso é interessante. Existe um salmista chamado Davi, né? Que é um salmista que produziu bastante após Davi, e Asaf era um cantor, né? Então, é atribuído a ele, né, o autor do Salmo 74, tá certo? Onde ele empregou a palavra metaforicamente, né, como um termo de afeição. Então, associou pomba à afeição. Isso é uma questão bem, bem interessante. Ele deu uma conotação afetiva à pomba naquele salmo dele, não é? E depois a gente entra um pouquinho no salmo para entender isso melhor. A pomba, ela era considerada um pássaro limpo e que poderia ser utilizado em sacrifício. Então, são referências que são interessantes para a interpretação depois, não é? Seguindo. Aquilo que você, Ismael, citou lá atrás, né? Que Noé libertou uma pomba para verificar o fim do dilúvio. Ora, se uma pomba foi libertada e significa dizer que a pomba foi naquele contexto, um dos primeiros animais a serem amestrados, né? A serem adestrados, né? Então, que mostra a docilidade, a facilidade de lidar com a pomba, né? A pomba também, ela era oferecida, como a gente já viu, como sacrifício pelos pobres e por aqueles que fizessem os votos de nazireado. O que é o nazireado? É se tornar um nazareu prático, né? Que vai todo aquele ritual da roupa, da barba, do cabelo, da purificação, etc., do não comer carne, não tocar em coisas impuras, etc., 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 né? Então, isso era feito também, era sacrificado também nessa ocasião, tá certo? Salomão, em um dos seus discursos, em um dos seus salmos também, né? Ele chama atenção para a gentileza e para a lealdade da pomba com seu companheiro. Então, ele exalta, num dos seus escritos, Salomão, né, a lealdade e a gentileza da pomba, né? E, normalmente, né, a pomba ela era considerada um símbolo de inocência, né? Todas essas referências são referências das pesquisas em livros rabínicos, nos dicionários, nos livros de história, etc., né? E ainda tem mais uma matéria interessante. Pode passar, por favor. Em que a natureza afetuosa da ave, ela fez com que os cristãos primitivos conectassem, né, a imagem da pomba com o conceito do Consolador. A partir daí, então, o símbolo mais popular do Espírito Santo é a pomba, né? Então, se surgiu, né, desse conceito, por causa da associação dessa imagem, tá certo? Da pomba com o conceito de Consolador, né? E aí os cristãos que descenderam de tudo isso, tá certo? Começaram a associar
a imagem da pomba ao Espírito Santo. Por isso, hoje, aí depois surgiu a igreja, etc., a gente vê hoje a ideia do Espírito Santo, uma pomba, né? Aí vamos lembrar lá do João Batista, a passagem do deserto, e desceu em forma de pomba, etc., etc., que tem todo um sentido que esclarece bastante, que a gente vai ver também, não é? Então, são questões de pomba e interessantes que possa pensar por que lá atrás, está certo, quando ele falou assim, que expulsou bois, ovelhas, e ele não fala claramente, né? É um tratamento diferente, né? E em relação a tirar essas coisas, né? Então, isso é bem... Podemos seguir aí, ou não? Oi, Antônio, tá travando um pouquinho, mas eu entendi. Eu vou passar aqui o slide, vamos ver se melhora um pouquinho a sua conexão. Se você quiser tirar seu vídeo, para poder Tá. estabilizar um pouco mais. Vou passar aqui. Pode seguir. Uhum. Aliás, e aí nós encontramos... Você já vai passar para cambista, Antônio? Porque sobre pomba eu queria só acrescentar um comentário. Sim, dentro então, desse contexto, da né? Fica à pomba, vontade. dentro desse contexto, é o mesmo versículo, né? Porque ele fala dos que vendiam pombas. Então, quem vendia lá eram os vendedores, né, etc. e tal, né? Porque em algum momento os vendedores se confundiam aí com os cambistas, né? E o cambista era aquela antiga profissão que eles realizavam, tá certo? Que se associa, muito parecida com o banqueiro moderno, que era a troca de moeda de quem vinha de fora para a moeda que era utilizada para comprar para pagar a taxa do templo, porque vocês lembram daquela passagem de Pedro, que ele não tinha dinheiro, e Jesus disse que ele tinha que pagar a passagem do templo, vocês devem lembrar dessa passagem de Pedro, né? Então, Sim. todo judeu tinha que pagar o templo. E além de pagar a taxa do templo, ele tinha que comprar o animal para poder oferecer em sacrifício no templo, né? E por esse serviço de troca de dinheiro, de câmbio, né? Eles cobravam uma taxa que era uma espécie de corretagem, né? Então, eles cobravam isso, tá certo? Seguindo. A Mishnah, tá certo? Ela afirma, que é o livro da prática judaica, né? Lá em Shekalim 1.3, que os cambistas, eles operavam nas províncias do 15º dia do mês de Adar, que é o mês anterior à Páscoa, para coletar essa taxa. Então, na norma judaica, os cambistas tinham que operar no 15º dia, tá certo, do mês anterior à Páscoa para poder colher a taxa do pagamento do templo. Então, existia um prazo em que eles tinham que fazer isso, tá certo? Seguindo. E essas operações, né, elas tinham que ser realizadas a uma distância considerada sagrada. Por quê? Porque a discussão, vendendo isso, a discussão muito perto da área sagrada, atrapalhava a oração, atrapalhava os sacrifícios executados, atrapalhava tudo. Então, o que dá a entender que eles estavam invadindo e atrapalhando a sacracidade do templo. Né? Essa anotação, na hora que nós formos interpretar o que é o templo, que nós também já vimos no passado, na hora que o vendedor ele usurpa isso, tá certo? Então está usurpando algo sagrado. É muito importante essa colocação para a gente fazer ali a interpretação moral, tá certo? Então eles tinham, a área era muito bem delimitada, tá certo? Podemos seguir, deixa eu ver se tem mais algum slide sobre isso daí. Muito bem. Olha o que João ainda vai dizer lá, né? Este templo, onde o meu nome é invocado, será porventura, aí está João, não é João não, viu gente? Aí está errado essa referência, é Jeremias, tá? Isso é Jeremias. Depois eu corrigir esse slide, é Jeremias. Olha que colocação. Esse templo, em meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões aos vossos olhos? Então vocês vão notar que Jesus, em muitos momentos, usa a mesma frase.
nós vamos notar que certas falas de Jesus é como se Jesus estivesse repetindo os clamores e as orações dos salmos e as citações dos profetas. Então, há um sentido muito claro de Jesus estar fazendo isso, né? Há um sentido muito claro. Às vezes, nós não podemos analisar aquela fala separada desse contexto sem conhecer o contexto lá atrás, né? Então, Jesus, exatamente o que está dito lá em Jeremias, se não me falha a memória, é a mesma frase que está dito aqui, como se Jesus tivesse dito, né? E quando nós falamos dos Salmos, deixa eu ver se tem mais um aqui para frente, para me voltar para os Salmos. Não, pode voltar, esse aí já é outro versículo. E quando nós falamos lá dos Salmos, né, que é onde está escrito aquela referência dos apóstolos, né, é muito importante a gente poder lembrar que João traz de volta sempre esse mesmo momento. João sempre resgata essa memória, sempre resgata essa ligação do que está acontecendo, do que foi testemunhado com o que ocorreu, com o que ele estudou nas Escrituras, o que mostra que João tinha um grande conhecimento das Escrituras. João conhecia bastante as Escrituras, porque ele faz bastante essa referência, né? Câmbio aí para complementos, né, sobre a questão dos cambistas, do papel dos vendedores do templo e das pombas. Fantástica essa referência, Antônio. Não, a gente às vezes não percebe quanto está cheio de referência, inclusive nas falas do Cristo, né? Essa de Jeremias é uma das que é muito clara aqui, né? A fala do Cristo é muito similar a essa referência em Jeremias. Só para acrescentar também um ponto que você trouxe em relação às pombas, a gente vê, né? Eu acho que a gente até comentou que há um destaque nesse versículo as pombas, né? Muito embora ali estivesse sendo vendido todo tipo de animal. E aí, como você falou, Antônio, a pomba tem um símbolo muito, muito forte, né? Em várias passagens do Antigo e do Novo Testamento, que a gente percebe alguns valores da inocência, da simplicidade. E aí tem até uma referência, acho que é a Bíblia do Peregrino, que ela diz que as pombas eram geralmente o animal que era comprado pelas pessoas mais simples, né? Na questão dos sacrifícios que eram feitos nos templos, né? Porque era um animal dos mais baratos, ao invés de você comprar um bezerro, né? E aí você comprava lá a pomba. Então, até nisso a gente pode tirar que tem um pouco desse símbolo da humildade, da simplicidade também, nesse contexto desse comércio que existia. E aí, até eu acho que depois o Alexandre chegou, né? Tá por aqui, depois ele vai até complementar esse ponto. Mais alguém quer falar algo sobre isso que o Antônio nos trouxe agora? Ou alguma pergunta? Fantásticos trechos, né, citações, só mostram o quanto Jesus estava alinhado com as Escrituras, como também o próprio evangelista, né, que escreveu. É verdade. O Antônio deixou bem claro que o João tinha um domínio nessa parte, né? O Adalberto colocou aqui, onde o meu nome é invocado, citação que faz referência a ser Deus. Né, nessa passagem de Jeremias. Este tempo onde meu nome é invocado. Invocado o nome de Deus, é o nome do Criador. Essa citação, Adalberto, é de Jeremias, né? Então, ele está pedindo, na verdade, uma explicação para o Antônio. Sobre Jeremias, os profetas, quando eles se dirigem, eles falam realmente de Yahvé, ou de Jeová. Então, estão falando de Deus, tá? E aí nós vamos relembrar, tá certo, aquela questão
de que Jesus veio representando o próprio Deus, e a fala de Jesus: eu e o Pai somos um. Não é? Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Né? Eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, o advento de Jesus, tá certo? Nós falamos semana passada, que trouxemos aquela questão do casamento, né, em que Jesus assume o papel do noivo, e o noivo no Velho Testamento era Deus. Então Jesus está representando o próprio Pai através das suas obras. Então é nesse contexto que isso aí é colocado, certo? Isso, Jesus como representante direto de Deus, né? Vamos para o Livro dos Espíritos, aquela velha questão acostumados, o modelo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens. Né? Questão 625. É um espelho do Criador para todos nós, né? É por isso que há essa referência simbólica que a gente vê no Evangelho e que a gente percebe, a gente precisa compreender, né? E aqui nessa passagem, né, este templo onde meu nome é invocado, quem está falando é Jeremias. Então, é o profeta falando em nome de Deus. Os profetas, eles eram representantes de Deus, eram intermediários de Deus. Então, ele está falando, né, em nome de Deus. Verdade. Tanto que nessa reticência aí na frente, completando a frase, falou o oráculo de Yahvé. É essa reticência aí, certo? Que eu não coloquei aí, tá? Ele sempre faz a referência e diz assim, ó, falou, disse o oráculo de Yahvé, tá certo? Como se, ou seja, o médium, o mensageiro de Deus, né? Mensageiro. Essa referência no Velho Testamento. É o que está nessa reticência que eu não coloquei aí. Né? Antônio, qual o capítulo de Jeremias? Boa pergunta. É o versículo 11, eu não coloquei o capítulo. Olha, atrás ele está referenciado ou não? Eu posso pegar e te dar até o final. Quando mudar, eu posso te dar. Eu tenho aqui anotado. Tá? Eu já aproveitei e coloquei Jeremias, mas aí depois a gente coloca o capítulo. O Adalberto fez outra pergunta em relação à Trindade, né? A questão da Trindade, aí o Antônio pode me corrigir, os companheiros também, é algo que é uma interpretação que não está no Evangelho, né? Essa questão da Trindade, embora a gente respeite, mas é uma construção interpretativa, não? Jesus não trouxe essa visão de Trindade, né? Do Espírito Santo, Deus e o Cristo como uma Trindade. Existe toda uma construção dogmática nesse sentido, que é, na verdade, algo bem próprio da Igreja Católica, né? Que a gente respeita, mas dentro do Evangelho a gente não tem essa noção de Trindade, né? Ismael. Isso foi uma interpretação colocada, né, feita em cima dos concílios, dos dogmas que foram criados nos concílios da Igreja. Isso. O Alexandre quer falar, a Irvina também. Pode falar, Alexandre, depois a Irvina. Eu entendi a pergunta aqui do nosso irmão, o Moura, né? Porque se a gente diz que Jesus é Deus, aí pode abrir campo para essa ideia de trindade, né? Não, Deus é único, é inigualável, é inalcançável, pronto. Mas quando ele diz que eu e o Pai somos um só, ele diz isso, meu irmão, porque quem faz a vontade do Pai está em consonância, vive como o Pai deseja. E não é só Jesus que pode fazer a vontade do Pai. Então, eu, você, Ismael, Larissa, Antônio, todos nós aqui. Aí acaba com essa história quer dizer, desconstrói um pouco essa ideia de Santíssima Trindade, porque Jesus também nos diz, vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Jesus nos convida a viver um pouquinho dessa parcela de Deus que está dentro de cada um de nós. Um outro comentário também aqui, pessoal, sobre o item dos cambistas. Eles desempenhavam não só uma função meramente econômica, mas também, e muito importante, para o tempo. Porque os animais já estavam lá, as pessoas eram viajantes, eram nômades naquela época.
Então chegavam lá, cadê a pombinha que eu ia trazer da minha viagem de 20, 30 quilômetros? Quando chega, a pomba morreu. Tinha que ter uma pomba, tinha que ter um animal ali por perto, não no templo. O que Jesus diz ali, tirar estas coisas daqui, né, é uma referência também direta ao fim do sacrifício. Né? Jesus já trabalhou isso, de que o sacrifício de animal, o sangue, as oferendas, não era esse o tipo de sacrifício que Jesus esperava de nós. E quanto aos cambistas, voltando ainda aos cambistas, era sim um serviço, porque só se podia doar no templo os ciclos judeus, a moeda do povo judeu. Então era um judeu era um recém-convertido, um gentil recém-convertido, como é que eu ia doar o meu dinheiro, sei lá, de uma outra região qualquer? Era um dinheiro impuro. Então os cambistas realizavam sim um trabalho valoroso para o povo daquela época. Agora, é claro, né, a família de Anás e Caifás, né, se locupletavam desse comércio todo aí. Então, gerou a bagunça que Jesus, muito certamente, tentou corrigir através da exortação lá ao povo. Era isso, gente. Obrigado. Muito bom. Vou aproveitar, a Irvina teve uma dúvida, Irvina, que eu acho que é importante, né, até a gente trazer. Pode Foi falar, amiga. sanada, perdoe-me, ela foi sanada, na verdade era o termo trindade para o catolicismo, e aí eu fiquei na dúvida, porque que antes, eu estava até discutindo aqui com meu esposo, porque que antes ele citava vários animais, depois ele foi na pomba, mas aí a gente voltou para o anterior e ficou esclarecido. Viu? Obrigada. Uhum. Ótimo. E é até interessante a gente ver esses pontos, porque ao estudar o Evangelho, a gente vai esclarecendo as dúvidas do que de fato está no texto evangélico e o que foram interpretações posteriores dos padres, dos papas, dos concílios, como o Antônio comentou, que às vezes trazem algumas noções, a gente acha que está no Evangelho e não está. Por exemplo, essa questão da Trindade, a questão do próprio demônio, Satanás, os anjos caídos, Lúcifer, nada disso está dentro do Evangelho, nem você pode procurar Antigo, Novo Testamento, são todas criações posteriores, muitas vezes misturadas com noções gregas, de um paganismo mesmo, assim, mitologia grega mesmo, se for ver. Não é isso, gente? Alguém comentar algo sobre isso? Aí a gente vai entendendo, muitas vezes, onde também Jesus está falando de maneira figurada, né? E não literal. Eu e o Pai somos um, vós sois deuses, remetendo a essa essência divina que está dentro de nós, e ela como a gente comentou aí, ela é enxergada da maneira mais pura entre os que encarnaram nesse mundo no Cristo, né? Por isso essa relação. Para nós, de fato, a nossa distância evolutiva em relação a Jesus é tão grande que, de fato, a gente olha para ele e enxerga quase como o próprio Deus, mas não é, né? Não fazer essa confusão da criação com o Criador. Mais alguma dúvida ou comentário, gente? Oi, gente, boa noite. Rapaz, eu confesso que esse negócio de Santa Trindade eu nunca compreendi direito, não. Eu nunca compreendi, nem porque eu já procurei, uma amiga minha, a Mariângela lá do CEP, a gente ficou procurando, pesquisando, mas a gente não encontrou onde é que tinha isso, mas eu tenho a impressão, meu amigo Ismael, que eu vi isso em algum canto no Evangelho com o Espiritismo. Você falou agora, eu não sei. Alguém em alguma das mensagens já comentado alguma coisa. Eu fico sempre nessa dúvida. Espero que um dia eu possa dirimir. Irvina, você levantou a mão, Irvina? Fique à vontade. Sim, na verdade, essa dúvida não é minha. Sou o Ronaldo, esposo da Irvina. É assim, a questão da Trindade, né, que a gente vai observando, até historicamente, essa questão, eu observo lá em Santo Agostinho, né, porque a gente vai lendo filosofia, teologia, essas questões, né, é muito importante ter esse conhecimento até para saber de onde advém, né, então, você tem lá a interpretação dos primeiros filósofos, dos primeiros teólogos, que
construíram, né, construíram essa ideia da Trindade, né? Porque, na verdade, na Bíblia, a gente não vai encontrar realmente dessa forma, até porque, né, mas é uma construção filosófica, teológica do cristianismo, na verdade, né? Depois houve a divisão do cristianismo e vem até hoje, mas, na verdade, essa questão da Trindade é uma construção que foi elaborada desde o início do cristianismo, né? Desde os primeiros concílios, os primeiros teólogos e filósofos, né? Então, como outros também, que a gente daqui a pouco pode tentar, né, imaginar, mas são questões que foram construídas, e não só essa, muitas, né? Então, na verdade, a gente vai querer encontrar do jeito que é dito, né, nos dogmas, não vai encontrar, né? Não tem como, né? Então, são situações assim que eu digo que pertencem muito mais a um contexto, né, filosófico e teológico de um momento, e que muitas vezes até, eu vou aqui citar, não sei se vale a pena, né, existia também a crença do purgatório, não é isso? E, de repente, aí, ultimamente, o Bento XVI, que agora está, né, que era o teólogo, ele disse que praticamente foi uma realidade criada em um determinado momento teológico ali e que não existe. E muitos cristãos ainda estão achando que é uma realidade que existe. Até ele, como teólogo, chegou à conclusão, a partir de que é uma situação que não existe mais, né? Que foi criada lá, né, em determinado momento, a interpretação da Bíblia, não é isso? Tem lá, mas a situação que não existe mais praticamente. Então eu disse, a gente às vezes vai, né, fazendo todas essas questões, mas é importante contextualizar, até porque é muito mais profunda, né, para chegar ao momento que nós estamos vivendo, né, Pois tá, obrigado. Uma coisa interessante, isso aí, para quem quiser pesquisar, a questão da Santíssima Trindade, ela foi muito que oficializada pela igreja no quarto concílio, que é o Concílio de Latrão. Então, quem quiser pesquisar o quarto concílio, Concílio de Latrão, tá certo? E lá ele vai dizer sobre aquela questão, né, de um Deus em três pessoas, né? Então, é bem interessante, né? Onde ele declara que o Pai é quem gera, o Filho que foi gerado, o Espírito Santo é quem realiza. Logo, isso faz parte de um todo. Então, deem uma olhada lá em Concílio de Latrão, né? Muito bom, meus amigos. Tema interessantíssimo. E foi importante a gente esclarecer essa dúvida, muito embora a gente saísse um pouco do tema, mas é importante a gente não evitar essas discussões e deixar essas dúvidas, né? Muito bom, amigo. É Ronaldo, seu nome, do seu esposo, enfim? Isso, é Ronaldo, é porque ele só ficava nos Ronaldo, bastidores. obrigado, Ronaldo, pela sua contribuição, viu? Fique à vontade sempre para compartilhar conosco. Questão assim também, como falou dos concílios, né? Que, claro, sempre eles acontecem no momento de esclarecimento, em um momento que muitos estão interpretando determinadas situações de diversas formas, que é muito comum, né? Até hoje a gente, né, às vezes, lê aqui, é isso que a gente está fazendo agora, né? Tentando encontrar uma interpretação que nós, como cristãos, possamos, né, nos guiar. Então, um guia, eu diria assim, é mais um guia. E o que a gente está fazendo agora aqui, né? Cada um vai dizendo, é assim, não é assim, pode ser assim, não pode. Mas lá na frente alguém vai dizer, olha, é assim. Né? Vamos seguir esse caminho, né? Com certeza, amigo. A gente vai aproveitando a experiência de anos e anos de estudo do Evangelho, a gente tem os nossos deslizes, os avanços, mas é importante a gente esclarecer esses pontos da história, né, da própria igreja, e esses pontos, os concílios, os comentários, o Agostinho, no seu papel importantíssimo, dentro da própria doutrina espírita, nós temos essa convicção de que muitos desses espíritos voltaram para complementar essas informações, como o próprio Santo Agostinho. Mas vamos, então, agora, voltar ao nosso tema, muito embora de vez em quando a gente faça esses parênteses importantes. Eu vou passar agora a palavra para o nosso amigo Alexandre,
Eu vou compartilhar aqui o material que ele trouxe. Talvez vai esclarecer mais ainda esses pontos que a gente está comentando. Vou colocar aqui em tela. E aí, Alexandre, fique à vontade. Você ficou com esses versículos? Isso. Deixa eu ver aqui se eu estou conseguindo ler. Estou, sim. Tá. Gente, boa noite. Eu nem falei boa noite. Conversei com vocês, nem dei boa noite. Foi mal. Então, gente, todo debate aí, tudo que se levanta, muito embora a gente fuja um pouquinho do tema, acrescenta mesmo. Alexandre, ficou baixinho sua voz. Não sei se se tem alguma coisa batendo no seu microfone. Agora? Agora melhorou. Agora sim. Pronto, gente. Eu vou, então, continuar logo, porque o tempo é curto, né? E aí eu fiquei com essas passagens aqui. Por exemplo, a primeira, ele diz aqui: encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Esse comentário eu retirei do comentário bíblico de São Jerônimo. Né? Ele trata dos pombos, das pombas que vocês já comentaram agora, inclusive citando que era um sacrifício apropriado para as mulheres. Né? Mas por que para as mulheres? As mulheres não tinham uma fonte de renda como os homens tinham. Na verdade, o trabalho da mulher era dedicado ao lar e não ao comércio. Então era mais fácil de se adquirir com alguma economia, com alguma bobagem, alguma coisa que sobrasse do próprio sustento. Então elas davam, sim, de si mesmo, davam do que talvez até viesse a faltar no futuro, para poder cumprir com aquela ritualística toda, com aquela tradição lá. Ele também cita aí os leprosos. Né? Como vocês disseram aí, a pomba tem um significado de pureza, de leveza. A pomba foi a pomba, aquela figura da pomba que desceu sobre Jesus Cristo quando João Batista estava lá, disse com uma pomba. Enfim, vocês comentaram já aí sobre as pombas, né? Ele continua aqui no dicionário de John Davis, citando que é um símbolo do Espírito Santo, o que também é uma construção aí da Igreja Católica, né? Eu entendo Espírito Santo como esse hálito divino que inspira, que cria, que fortalece, que reergue a humanidade, o espírito como um todo, né? E ele continua aqui dizendo que Jesus refere-se às pombas como modelo de simplicidade. Ele dá referências aí de que compravam-se e vendiam-se pombas no átrio do templo, né? E, enfim, coisas que a gente já viu aí, que vocês já viram. Aqui na última referência, ele diz que ele tenta desenhar na nossa mente, na sabedoria do Evangelho aqui, de Carlos Torres Pastorino, como a gente podia visualizar essa arrumação, essa balbúrdia lá no centro, né? No templo. Então ele diz que alinhavam-se as mesas no pórtico, como de uso nas vias públicas, e vendiam bois, ovelhas, pombos, farinha, bolos, incenso, óleo, sal e vinho. Além disso, havia os cambistas que trocavam dracmas gregas e denários romanos por ciclos judeus, únicas moedas aceitas como ofertas. A troca era feita com ágio. É claro que tinha ágio nisso aí. Então a gente vê aí que ele só cita dracmas gregas e denários romanos, mas circulava pelaquela região moeda de todo tipo, de toda a região. Isso aqui é só para a gente se situar, assim, criar uma imagem de que, como só era permitido doar em moeda, vamos dizer, uma moeda pura, aceita no templo, então não adiantava aquele povo chegar depois de uma peregrinação gigantesca. Olha, eu não posso doar isso aqui, não. Não, e agora o que é que eu faço? Alguém tinha que ganhar com isso. E ganhava a família de Anás e Caifás, que tinha um comércio ali que controlava tudo aquilo ali, né? Então, tu pode passar, Ismael. Se alguém tiver alguma intervenção, por favor, pode fazer aí para complementar, para enfim, né? Então, gente, essa parte aqui, para mim, é a parte mais polêmica de toda essa passagem aí que a gente está vendo, porque é quando disse aqui que Jesus fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas.
A gente já compartilhou outras visões sobre isso aqui. É uma imagem particular, tá certo? Eu não imagino Jesus provocando, ainda que com ato enérgico de austeridade, Jesus provocando dano, provocando algazarra, violência de qualquer tipo. Era um homem, sim, mas não era um homem com emoções humanas. Então, eu afasto essa ideia. Eu prefiro pensar que o verbo divino que se expressava com pureza e clareza por Jesus alcançou aqueles espíritos perturbadores que estavam ali, perturbadores e perturbados, né, encarnados e desencarnados, e a algazarra que se fez, a fuga que se fez diante da luz que estava ali presente, assombrou, assustou e expulsou aqueles espíritos daquele momento ali. Olha, se você está com um obsessor ali, se espíritos ali inferiores se aproveitam daquela situação para denegrir a imagem, para perturbar o conhecimento da mensagem renovadora, certo? Na hora que aqueles espíritos, isso é a minha ideia, viu, gente? Ouviram o verbo de Jesus convidando ali para uma retomada de consciência, para um realinhamento dos objetivos superiores daquela área do templo em si, né? Saíram em algazarra. E é claro que quando a gente se espanta, a gente corre. Na correria, a gente derruba as coisas. A gente não tem tempo para agir, para recolher devidamente como a gente faria no momento. Eu mandei para o... Aliás, perdão, está aqui. Vocês depois copiem aí e procurem lá, porque Haroldo Dutra fala sobre esse momento aí. E ele diz o seguinte: epa, pai, agir com violência, isso aí é interpretação. A interpretação que a gente dá de Jesus virando as coisas. Pá. Haroldo também critica, não, ele ressalta um ponto. A guarda do templo estava presente. Além da guarda do templo, a Torre Antônia, que vigiava todo o templo ali, vigiada por soldados romanos, também estava presente naquele momento. Não era permitido portar arma, qualquer objeto que pudesse provocar violência naquela área ali. Tanto tanto por preceitos religiosos, também como por preceitos da polícia do templo e do próprio povo romano. Então, imaginar que Jesus construiu um objeto não de agressão, mas um objeto que pudesse espantar as coisas ou as pessoas, eu não consigo. Mas aí o Haroldo Dutra continua falando sobre um tipo de narrativa do Evangelho que chama de profecia mímica, né? Vale a pena. Eu não vou falar, mas aliás, está aqui, a gente vai ver. Mas eu convido vocês a assistirem sim esse videozinho do Haroldo Dutra, porque é curtinho, gente. Não dá 5 minutos, né? E como o Haroldo fala muito devagar, você bota na velocidade 1,5, 2, no instante acaba. Tá bom? Você quer que eu coloque agora aqui, Alexandre, pra gente ver junto? Bota, eu ia gostar muito. Obrigado. Pronto, então vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês. Joia. Vamos lá. Depois, Alexandre, eu vou até colocar para a gente visualizar. Até observem aí. Não, depois eu mostro. É uma imagem aqui do templo e das suas áreas, para depois a gente ter uma noção de como é que era esse espaço. E aí, até para corroborar com o que você está dizendo, antecipando um pouco as coisas, vai ficar muito claro quando mais à frente os próprios discípulos percebem que Jesus estava falando do santuário do seu corpo, né? Então, isso é muito forte. Em nenhum momento ali a passagem, ela é completamente literal, essa nossa passagem. Mas vamos colocar aqui o vídeo agora que eu abri. Purificação do templo. Já conseguem ver? É bem curtinho mesmo. Consigo ver. Você analisa a conduta agressiva de Jesus nos vendilhões do templo. Será que realmente isso aconteceu? E segunda, por que Jesus era considerado o verbo de Deus? Isso. Bom, então vamos lá pela primeira do tempo. Comportamento agressivo de Jesus é interpretação de quem está lendo. Isso não está no texto. Isso não está no texto. Pode pegar lá o texto da purificação, não está lá. Então, a primeira coisa é isso. Segundo,
Vamos aplicar o que nós aprendemos hoje à tarde? Esse é um relato de profecia mímica. É um gênero literário do Velho Testamento. Que gênero é esse? O profeta chegava, fazia uma encenação para dar uma mensagem. Vou dar um exemplo aqui. Na época dos apóstolos na igreja de Antioquia, Ágabo, aquele profeta, chega, olha para o Paulo, pega uma corda, amarra ele mesmo, fica amarrado, cai no chão, faz toda uma encenação. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? É teatro? Teatro de profeta? Aí o Paulo entende que o Ágabo estava prevendo que ele seria preso lá em Jerusalém. Eu poderia citar aqui uns 15 casos desse. O profeta vem, faz uma encenação, cai no chão, treme, faz um tanto de coisa para passar uma mensagem. É um gênero literário. A purificação do templo faz parte desse gênero de profecia. Havia uma profecia que diria assim, que dizia: o zelo pela tua casa me consome. E falava da purificação do templo nos últimos dias, quando o Messias viesse. Então o que Jesus faz? Ele entra no templo, derruba algumas mesas de cambista, faz um cordel e com essas cordas ele toca alguns animais. Esse é um relato típico de encenação profética. Jesus está fazendo uma representação de um processo de purificação. Só que aí, quem lê, conta uma coisa e aumenta um ponto. Então já colocaram gente, Jesus dando tapa na orelha dos outros, chutando, pegando a corda e batendo nos outros. Não tem isso lá. Não tem isso lá. Lá está uma coisa sóbria. Até porque, gente, agora historicamente falando, no templo de Jerusalém trabalhavam 20.000 pessoas. É maior do que o do Edir Macedo. 20.000 pessoas. O templo possuía uma guarda própria. Então eles tinham centenas de guardas. Além disso, havia a Torre Antônia, que era uma fortaleza militar romana, construída do lado do templo. O que eu estou querendo dizer? No templo de Jerusalém tinha mais de 1.000 policiais. Se Jesus chegasse lá chutando e batendo nos outros, em 3 segundos ele estava preso. É historicamente impossível ele ter saído chutando e batendo em alguém. Isso não é viável. Isso é impossível de acontecer. Então o que ele fez foi uma encenação mínima. Derrubou as mesas, pegou o cordel, jogou alguns animais, e com o magnetismo dele ele deve ter deixado todo mundo. Para quê? Para dar uma lição. A lição de que ele estava indignado. Indignado. A única lição de Jesus indignado no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus não admite o comércio com a religião e com as coisas sagradas. Interessante, né? Só para, enquanto você fala, Alexandre, eu vou colocar aqui, já que o Haroldo falou, olhem como é que era o templo. Mostra até o Forte Antônia. Nessa representação, nesse desenho aí, que eu imagino que seja um desenho, ele não tem noção do tamanho disso aí, não. É enorme. Esses pátios, né?
e é o tamanho de existe uma fortaleza que é anexa ao templo, né? Domínio do Império Romano, né? Eles acompanhavam tudo do Forte Antônia, que já era gigante, inclusive foi ali que o João Batista foi preso. E tem muitas narrativas que acontecem aqui, na Bíblia. Se não me engano, aqui também a negação de Pedro. Mas vá lá, Alexandre. Não, Vou gente, voltar aqui para esse material. O comentário de Haroldo, ele começa dizendo que Jesus faz essa profecia mínima, né? Fazendo uma encenação, mas lá no final ele parece que meio que se contradiz, dizendo, olha, se Jesus fosse fazer qualquer movimento ali de agressão, a própria polícia do templo, o pessoal da Torre Antônia ia lá ia prendê-lo, né? Mas eu acredito sim nessa parte da profecia mímica, mas com mais leveza. Sabe, eu gosto muito de pensar que Jesus atinge a parte espiritual, e o que Jesus provocou mesmo foi essa algazarra no plano espiritual, e os espíritos perturbadores agiram mais fortemente em cima dos perturbados, e todo mundo perturbado, então vamos correr daqui, ai meu Deus do céu, chegou Jesus, chegou a luz, chegou a renovação, chegou o que a gente não quer ver, que é a verdade das coisas que Jesus veio expor. E aí, no meio da algazarra, né? E outra coisa muito, muito séria que a gente precisa lembrar, eles sabiam que o que Jesus estava dizendo ali era correto. Então, alguns talvez também tivessem se tocado e disseram, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Vou sair daqui rapidamente. E no meio do alvoroço, do corre-corre, certamente mesas foram derrubadas ou alguém se machucou, animais fugiram, mas enfim, gente. Então, o que vocês estão lendo aí nos comentários de Champlin, né? Eu frisei aqui, por exemplo, várias e outras armas não eram permitidas no recinto do templo, né? E aí Champlin vai dizer, isso ilustra ainda melhor a ousadia da ação de Jesus. Então, Champlin insere essa ação como tendo ocorrido com as descrições aí do texto bíblico, né? Eu, como já disse, eu prefiro suavizar essa ideia. Mas eu deixaria aberto agora, pessoal, para comentários, né? Eu acho que a gente chegou no nosso horário, não é isso, Ismael? E isso, olha, muita coisa eu tô vendo que a Lili, não sei se foi a Lili ou a Regina que levantou a mão. Mas acho que não vai dar tempo não, né? Não, pode falar, dá tempo sim, temos 5 minutos, mas eu só ia dizer que a gente vai continuar essa discussão com certeza na próxima semana. Mas pode falar, Liana. Tá, é só alguma fala da historiadora britânica Karen Armstrong. Ela é autora do livro Jerusalém, uma cidade, 3 religiões. Aí ela fala em um trecho sobre isso, tá na revista Super Interessante. Ela diz o seguinte: Jesus não protestava contra o comércio no espaço sagrado. Essa gente era essencial para as atividades de qualquer templo antigo. Diz Karen. Segundo a historiadora, o episódio pode ter sido uma demonstração física de uma profecia. Não iria sobrar pedra sobre pedra naquela sociedade submissa aos emissários de Roma. Qualquer que fosse sua intenção, a performance no templo foi uma clara afronta à autoridade do tipo que não passaria impune. Então, assim, achei essa reflexão dessa historiadora, que foi publicada na revista, numa reportagem Jerusalém, o Centro do Mundo, na revista Super Interessante. Tudo para a gente refletir, né? O que o Alexandre está dizendo também, o que o Haroldo falou também é importante também, mas a gente pode aprofundar na próxima, porque já está em cima da hora. Obrigada. Tá. Obrigado também, minha amiga, por complementar aí. É muito importante a gente ver que a ciência também busca entender essas passagens aí, né? A gente viu aí que o cambista era necessário, que os animais ali, para quem ainda precisava do sacrifício, né, eram necessários ali, aquela movimentação toda. E Jesus veio para convidar para que a gente pulasse essa fase aí. Enfim, adorei teu comentário. Obrigado, viu? Complementou bem, né, Alexandre? Porque faz muito sentido pensar. O próprio Haroldo falou quanta gente estava ali, né? 20 mil pessoas ali, famílias, com cada um, quer dizer, que Jesus
compreendia, e de fato a mensagem dele não era de desprezo naquelas pessoas, mas existia um contexto, até que depois a gente pode até entrar, também de corrupção, que a gente vai ver, até você falou, né, Alexandre, do Anás e Caifás, quem estava por trás, e existia uma economia muito forte ligada a essa questão dos sacrifícios, e muitas pessoas se aproveitavam disso, virou um grande negócio, né? E as pessoas que estavam ali sendo muitas vezes enganadas não tinham culpa, elas estavam sendo manipuladas ali. A crítica do Cristo, e aí a profecia também vem, né, nessa linha também, né, a profecia de que o templo vai ser destruído, porque aquele templo ali, o templo físico, é muito menos significativo do que o templo no sentido espiritual. E ele vai falar de um sentido mais profundo. Aí onde a gente vai entrar mais à frente. A gente está muito nessa questão de entender o que aconteceu, a cena, o contexto, os espaços, e principalmente, amigos, Alexandre, o Antônio também vai falar, principalmente algo que o Haroldo trouxe, o que não aconteceu, né? O que não está no texto, que às vezes vem de uma leitura nossa, com o tempo a gente vai acrescentando um ponto ou outro, como se Jesus tivesse sido violento, agressivo. Primeiro, o que não está, eu acho um ponto interessante para começar, o que não aconteceu, para a gente entender depois o que aconteceu, o que isso significa. Antônio? Interessante nisso que você falou, 20 mil eram funcionários do templo. Na Páscoa, Jerusalém recebia de 120 a 180 mil pessoas. Meu Deus. É gente demais. Quer dizer, um espaço gigantesco. Lembrei agora, gente, dos costumes dos nossos irmãos muçulmanos, né? Vamos fazer uma analogia, né? Aquela época, aqueles homens do Oriente tinham essa mesma disposição de ir para aquele templo sagrado de Jerusalém, iam famílias, né, viajavam dias e dias para estar ali no templo, né, cumprindo aquela obrigação, como os nossos irmãos muçulmanos vão para Meca, né? Sim. Meus amigos, pelo nosso horário, tá tão interessante a discussão, né? Mas Israel, pode falar, meu amigo, mas aí eu até peço desculpas. Que não dá para ser breve, na verdade, eu ia mais nessa questão filosófica, quando a gente fala assim, Jerusalém, quando João ele traz Jerusalém como se centro religioso, o templo é a síntese da edificação da casa de Deus, então o culto ao Deus único. E quando mostra essa estrutura, vamos dizer assim, do Evangelho de João, trazendo o messianato de Jesus, ele divide essas características como se falando também da psique humana, das nossas características, como gentios, vamos dizer assim, povos que ainda não cultuam o Deus único, porque todos aqueles que não eram judeus eram gentios. E ali era o lugar onde ficavam os animais também, os comércios, ele fala dos cambistas. Então essas características nossas ainda como vivência humana, e quando ele relata essa trajetória, estrutura do Evangelho, como Jesus fosse o sumo sacerdote, né? E nesse caminhar dele, como se ele fala assim, o caminhar do psiquismo humano, a da nossa evolução. Ainda estamos no pátio dos gentios, ainda será? As nossas características, cambiando, mercantilizando as questões humanas ainda, os nossos interesses, né? Como que chama a atenção daquele que está pegado ainda na matéria, nas paixões humanas, senão a dor? Na verdade, não estou falando que Jesus usou da violência no movimento que ele fez, mas para chamar atenção para a purificação do templo. Quando a gente vai ver assim, que esse templo também é a nossa edificação íntima, onde o divino, aí é o lugar da casa do divino, que ele está lá no santo dos santos, no nosso íntimo, que é a nossa consciência, né, o divino dentro da nossa consciência, como espírito. Então, como que se ele desenhasse esse arcabouço, vamos dizer assim, dessa nossa evolução, que o próximo passo é a purificação nossa, adentrar o templo, ser esses discípulos onde vai vivenciar
esse ensino divino, né? Através da nossa trajetória, da nossa exemplificação, através do trabalho. Quando João fala que Jesus está mais próximo dos apóstolos, que é do capítulo em diante, onde ele trata mais com os apóstolos, está mais próximo deles, através da missão que eles vão ter. E depois Jesus sozinho, entrando, vamos dizer assim, no Santo dos Santos, que é a parte final, vamos dizer assim, que é a crucificação de Jesus, como se ele desse também assim, a nossa trajetória de evolução como espíritos, o se desvencilhar da matéria. Ainda estamos no pátio gentil, a hora que vamos vivenciar, vamos dizer assim, através do exemplo de ser o apóstolo do Cristo, né, assim, e depois até a gente se desvencilhar dessa figura do tempo, que é o corpo físico, né. Desculpa, demorei, avancei no tempo, mas é que... Muito bom, Israel. Você já apresentou muitos pontos interessantes que a gente vai explorar com certeza, já deixando esse gostinho. Alexandre, eu nem deixei você terminar, né, meu amigo? Me perdoe, lhe interrompi pelo nosso horário, mas vamos combinar o seguinte: na próxima sexta-feira a gente volta para você concluir a sua parte. Acho que faltou um trechozinho que você colocou, não foi? Isso. E aí a gente continua, ainda tem outros versículos. Pode ser? Pode, é claro, meu irmão. Vamos, tá na hora. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Muito bom, gente. Aí fica também o convite para que a gente possa, todo mundo, trazer suas dúvidas, pesquisar interpretações. A gente viu várias óticas aqui sobre essa passagem, e isso é muito enriquecedor. Possamos, durante essa semana, trocar ideia e trazer para a semana que vem mais material para que a gente entenda ainda mais essa passagem. Ok, meus queridos? Quem quer fazer a nossa prece final? Posso fazer. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a oportunidade do encontro desta noite, em que falamos sobre tuas coisas, Senhor. Te pedimos que as reflexões dessa noite, trazidas através dos versículos, dos elementos, façam sentido para as nossas mentes, para os nossos corações, que com o passar do estudo consigamos compreender melhor, Senhor, as tuas coisas. Te agradecemos mais uma vez pela tua presença amorosa entre nós. E te pedimos, Senhor, fica conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém, meus queridos. Um abraço grande para todos. Bom final Até de semana, sexta pessoal. que vem. Obrigada. Tchau. Bom fim de semana, Charvinho. Um abraço também do seu esposo, Ronaldo. E obrigado pelas contribuições. Obrigado também. Esteja sempre aí, convidado a Ronaldo. participar. Tchau, Liana, Israel. Tchau, bom final de semana. Abração. Alô, Um gente. abraço. Um abraço, Antônio, todos. Um abraço, minha gente. Um abraço, Antônio. Um abraço, Israel. Valeu, Israel.